E iniciamos esta edição de segunda-feira comemorando os 73 anos do Clube Naval da Horta. Ao longo destas 7 décadas, o clube sempre apostou na prática regular de desportos náuticos, mas também como organizador de provas e eventos de projeção internacional. O aniversário ficou este ano marcado pela pandemia, com um menor número de convidados e também de atividades desportivas realizadas. No entanto, a data foi comemorada com a família desta instituição desportiva. Foi ainda lançada na conferência de imprensa comemorativa, a edição de 2020 da revista da Atlantis Cup. No Açores hoje fazemos por isso o balanço destes 73 anos do clube, refletimos sobre os novos desafios e projetos futuros com o nosso convidado desta tarde, José Deck Mota, presidente do Clube Naval da Horta, que nos acompanha via Skype através da Ilha de Faial. Muito boa tarde, José Deck Mota. Finalmente temos a oportunidade para nos reencontrarmos no Açores hoje, o que não foi possível ao longo dos últimos meses, fruto também desta situação da pandemia. Estamos por isso esta tarde a comemorar os 73 anos do clube, desde a inauguração da sede, mas a prática regular dos desportos náuticos no Faial é uma tradição muito mais antiga. Sim, sem dúvida. Muito obrigado pelo convite e pela projeção que dão a esta data e a esta efeméride. De facto, o Clube Naval fez 73 anos. Foi criado no dia 26 de setembro do ano de 1947. Mas não surgiu do nada, nem começou do zero. O Clube Naval da Horta é criado nessa altura porque havia uma instituição de natureza oficiosa, que era a Liga Naval Portuguesa, que na Horta existia desde 1903, mas já antes disso havia atividades náuticas e que organizava atividades náuticas e promovia desportos náuticos. O Estado Novo extinguiu a Liga Naval Portuguesa. A secção local da Horta tinha uma situação particular, porque tinha um bem valioso no seu património, que era um veleiro de 13 metros e meio, chamado Irazulo, e que em 42 visitou o Porto de Ponta Delgada e que tinha sido construído em Santa Mar do Pico. A extinção administrativa da Liga Naval Portuguesa deixou por resolver esse problema de quem é que seria esse veleiro. Então o entendimento que se teve foi as pessoas que integravam, ou parte das pessoas que integravam a secção local da Liga Naval, constituírem-se em sócios fundadores de um clube, o Clube Naval da Horta, que recebeu a Ilha Azul e alguns outros bens que essa secção local tinha. E, portanto, a partir daí, a atividade passa a ser feita e dirigida pelo Clube Naval da Horta. E foi fazendo, tinha o Ilha Azul, que era bastante usado, e foi adquirindo alguns barcos, nomeadamente snipes, de vela ligeira, tinha algumas embarcações a remos, botes e chatas, de recreio e de serviço. E dava apoio aos sócios que tinham um barco próprio, normalmente de vela, ancorados na baía. O Clube Naval tinha instalações dentro do Castelo de Santa Cruz, tinha uma boa receita porque concessionava o espaço interior para esplanada de cinema ao ar livre durante os meses de verão, o que dava uma receita que mantinha a possibilidade do clube ter um funcionamento necessário. Mas, entretanto, em 65, há a decisão de fazer a estalagem, o Clube Naval da Horta ficou sem sede, ficou sem espaço, ficou sem esplanada de cinema, ficou sem receita. Mas nasceu e, portanto, a sede do Clube Naval. Entrou em crise. Durante essa crise, a direção que na altura estava conseguiu uma coisa, digamos que contrariou essa crise, que foi, dado o desmantelamento das companhias de cabo submarino, estou a falar de 66, 67, 68, que estavam aqui na Horta, conseguiram muitas madeiras boas, de teca, e fizeram a reconstrução, ou a recuperação, a reabilitação do Ilha Azul, que nessa altura era um veleiro de madeira que já tinha 30 anos e, portanto, carecia de obras. Conseguiram fazer e, a partir de 69, voltou a navegar o Ilha Azul. No início dos anos 70, um grupo de sócios que tinha estado fora, por várias razões, conseguiu então reunir uma Assembleia Geral, eleger novos corpos gerentes, estabelecer uma sede provisória numa rua central da cidade, arranjar um espaço condigno de armazém na zona do Porto, e a atividade começou a melhorar e a intensificar. A seguir ao 25 de Abril, foi cedida ao pé do castelo, e muita gente se lembrará ainda disso,
um edifício que era conhecido como o Quartel dos Remadores da Alfândega. Era uma coisa pequenina, que ainda hoje é do Clube Naval, mas que servia de sede, servia de bar-restaurante e tinha uma esplanada muito agradável, e onde a sede funcionou até 89. Foi Era lá que nasceu. complementada com Foi lá que nasceu, por isso, Exatamente. este Depois é clube. que veio este edifício, que já não é novo, mas que foi entregue ao Clube Naval, o chamado Pavilhão Náutico, chamava-se assim no início, foi entregue ao Clube Naval da Horta em finais de 89. O clube, depois daquela crise e destas recuperações, foi fazendo, a partir do fim dos anos 80, de facto, já durante os anos 80, com a criação da Atlantis Cup e da Regata Horta Velas Horta, e um conjunto, receber regatas internacionais, um conjunto, o clube foi sempre, tem ido em rota ascendente. Ou seja, preservou essa herança e esse património que existia já muito antes da existência do clube e depois tornou-se mais forte esta missão de garantir a náutica de recreio, mas também a prática regular de desportos náuticos, inclusivamente na competição. Esse tem sido um trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 70 anos. Sim, sem dúvida nenhuma, há uma linha de continuidade, sendo que nos últimos anos, nos últimos 25, 30 anos, há uma evolução muito grande da prática de vela, canoagem, natação há menos tempo, portanto desde 2007, no Clube Naval da Horta, e há, digamos, uma evolução quantitativa boa, com grande abertura social. Ninguém, por razões económicas, por exemplo, está privado de praticar, nenhum miúdo está privado de praticar vela, se for esse o caso. Portanto, este clube é muito aberto, mas também temos dado uma especial atenção aos aspectos qualitativos. E neste momento temos aspectos de grande qualidade, e participações, nomeadamente na vela, na natação. Na canoagem também já começamos uma evolução muito interessante e portanto, digamos... Mas também esses resultados são frutos de uma aposta contínua e qualificada também na formação desportiva, ou seja, na base de todo o mundo náutico. Sem dúvida nenhuma. Nós, portanto, no respeito às modalidades concretas, hoje temos, recentemente temos um treinador a tempo inteiro de vela, ligeira, temos um treinador a tempo inteiro de natação, temos outros treinadores a tempo parcial, treinadores, monitores, temos formadores a tempo parcial do nosso centro de formação, onde se formam navegadores de recreio com as cartas oficiais, e, portanto, temos dado enorme atenção a isso. Portanto, o aspecto, primeiro há uma evolução nos anos 80, 90, quantitativa muito grande, depois começa a haver, de facto, uma evolução qualitativa interessante. Temos os projetos especiais, como seja o projeto do velador de alto rendimento Rui Silveira, que pretende ser apurado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e que está em curso e que é gerido por ele, mas com o seu clube e, portanto, e com o apoio das entidades sociais regionais. Temos tido os programas de Jovem Talento, no caso da vela. Já temos participações nacionais importantes na natação e na canoagem, e, portanto, temos razões para estar satisfeitos. Mas há uma outra característica que desde o início se tem que associar ao Clube Naval da Horta, que é o organizador de eventos. Esta é outra das facetas relevantes do Clube Naval da Horta, mesmo ao nível regional, nesse ponto é dos mais dinâmicos na organização de eventos e também de provas de cariz internacional, de grande projeção internacional. Sem dúvida nenhuma. Portanto, é uma coisa que foi nascendo, foi crescendo e se foi consolidando e que tem uma chave. Nós não temos muita dificuldade, isto sem nenhuma espécie que vai dar. Não temos muita dificuldade em organizar este tipo de eventos, porque há uma cultura neste Clube Naval que é uma cultura de voluntariado. Nós, para fazer, por exemplo, a Semana do Mar, que fazemos há 43 anos, o Festival Náutico da Semana do Mar, que tem, nos últimos tempos, tem mais ou menos 73 provas durante 10 dias. Algumas com a complexidade da travessia do Canal Anade, a chegada da Atlantis Cup, as 4 regatas de vela de cruzeiro, o encontro internacional de vela ligeira com 100 e bastantes velejadores e barcos, e tudo isso. Mas
Esta cultura de voluntariado permite-nos ter missões de regata, juízes de prova, barcos de apoio, barcos de segurança, diretores de segurança, permite na base do voluntariado. O que é E, uma grande portanto, logística por trás desses eventos. obviamente, o clube envolve-se os sócios do clube e os colaboradores do clube envolvem-se nesta logística. Nós recebemos e percebemos que eles gostam da organização que fazemos, recebemos regatas internacionais, ultimamente algumas regatas francesas de alta competição à vela, portanto exigentes nas partidas, exigentes nas chegadas, exigentes no controle que tem que ser feito da chegada, tudo isso. E recebemos e corre-nos bem, porque efetivamente estamos treinados. Nós temos organizado provas nacionais de vela, do windsurf, internacionais da apneia, até concursos de fotografia subaquática, etc. E, portanto, é uma área em que o Clube Naval da Horta se mexe bem, embora muitas vezes também limitado, porque a nossa frota de apoio está um bocado antiquada. O nosso material de Esses competição. são os principais desafios, José Deco aliás, que referiu uma vez mais na cerimónia comemorativa dos 73 anos, na conferência de imprensa, na qual o Sr. Jorge também esteve presente. Os dois grandes desafios para os próximos anos estão relacionados com a sede, as instalações, mas também com a renovação da frota. Sem dúvida nenhuma. São, de facto, os dois grandes desafios que não têm tido a evolução que deveriam ter tido nestes últimos anos. É o problema da sede do clube, está degradada, é insuficiente, não responde. Nós hoje, basta dizer que temos botes baleeiros de 12 metros de comprido, nós hoje não temos instalações à altura, não precisa de ser tudo, temos por empréstimo um armazém de retaguarda na antiga fábrica do peixe e por empréstimo benévolo da COFAC, estamos a usar há vários anos esse armazém. Mas nós, a sede em si, as oficinas, etc., são completamente insuficientes, além de estarem degradadas. Portanto, entretanto, o acesso ao mar está a piorar grandemente. A construção ao lado do Clube Naval, sem que o Clube Naval seja arranjado, a construção do edifício que começa a ter dias, do edifício das marítimo-turísticas, torna o nosso acesso ao mar, na época alta, uma coisa complicadíssima. É um problema que não tem sido encarado com a profundidade que merece. Aliás, já teve várias orientações. Em 2007, o Governo-Geral dos Açores resolveu investir nisso, em 2014 andou para trás nesse aspecto. Este processo já gastou o erário público bastante dinheiro, porque há projetos feitos, etc., mas estamos em 2020 e a questão da E ainda sede não está está concretizada. por resolver. Está por resolver e a perspectiva que neste momento há é longínqua, depende de outras obras que entretanto têm que ver, porque se fala em fazer um armazém mais perto do mar, etc., mas está ocupado atualmente com outras coisas e, portanto, depende... Mas a nova sede, respondendo às exigências atuais do século XXI, iria, de alguma forma, permitir ainda um crescimento exponencial dos desportos náuticos no Faial? No Faial e nas ilhas vizinhas? Sem dúvida nenhuma, eu acho que sim, sabe porquê? Porque a nossa capacidade de realização está de facto intacta, é forte, é pujante e, portanto, muitas vezes há coisas que não podemos ambicionar ou, digamos, decidir ir avante porque sabemos que temos obstáculos, temos falta de espaço, portanto não podemos pretender ir mais do que aquilo que é possível. E, portanto, este é o grande problema. O outro prende-se, de facto, com o nosso material flutuante e não só. Portanto, eu explico. Havia, por exemplo, no que respeita à vela ligeira, houve aqui durante alguns anos, nos Açores, dos anos 90 e no começo dos anos 2000, havia de 4 em 4 anos os Jogos das Ilhas. Era adquirida uma frota para os Jogos das Ilhas. E essa frota depois era disponibilizada aos clubes por preço muito baixo, muito baixo. E, portanto, o que é que acontecia? Acontecia que em relação ao material, pelo menos de competição, os clubes podiam fazer mais ou menos de 4 em 4 anos, ou de 6 em 6 anos, alguma renovação e aquele material que tinha usado em competição passava para a iniciação e para o aperfeiçoamento e o melhor que entrava de novo. Isso já não Agora, existe? a partir dessa altura isso acabou.
neste momento, já fizemos 2 jogos esportivos nos últimos anos e foi sempre com material antigo. Acabou. Com a crise, os programas de apoio para a renovação de frotas desportivas e frotas de apoio também foram suspensos. Agora recomeçaram timidamente, mas estão feitos de maneira que primeiro temos que fazer a despesa para depois saber se temos o apoio. Isso não é possível. Quer dizer, isso só era possível se fizéssemos, desculpa a expressão, a tolice de pedir dinheiro emprestado a um banco. E, portanto, criar passivo financeiro num clube deste género é um suicídio. E, portanto, isso, pelo menos enquanto eu aqui estiver, não se fará. E, portanto, nós temos a necessidade de ter um programa, na prática está feito, que nem sequer é muito ambicioso, mas um programa que nos restitua a capacidade competitiva nas frotas de vela ligeira e de canoagem, que nos apetreche a natação dos equipamentos que são necessários e que hoje temos são insuficientes e são antigos, e que nos equipe com um conjunto de barcos de apoio adequados à situação. A nossa frota nem sequer é muito pequena, mas mais de metade dela digamos, é velha, é ultrapassada e cria inúmeros problemas, o que nos dificulta as atividades. Portanto, por isso há vários desafios que se colocam para o futuro, para que este clube mantenha esta longevidade, mantenha a dinâmica, mantenha o prestígio que adquiriu a nível internacional e possa, sobretudo, dar oportunidade a muitos jovens de continuar a praticar com regularidade os desportos náuticos. José Decmoto, o nosso tempo esgota-se muito rapidamente. Foi um enorme gosto tê-lo novamente no Açores hoje. Certamente que teremos outras oportunidades, uma vez que a competição também já está sendo pouco a pouco retomada, para falarmos noutras oportunidades no Açores hoje. Até lá, continuação de um bom trabalho. Se me dá licença, só para terminar, nós conseguimos fazer uma bela regata de vela de cruzeiro no passado sábado, dia do aniversário, com 19 barcos, incluindo de estrangeiros em escala cá, e vamos fazer, se o tempo permitir, no próximo fim de semana, a última regata comemorativa do aniversário, que é com os 8 botes baleeiros do Faial. E, portanto, e assim encerraremos as comemorações. As comemorações dos 73 anos. Muito obrigada uma vez mais pela sua presença no Açores hoje. As maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para si. Muito obrigado. Muito obrigada.